Saudações em Cristo Jesus a todos do Facebook e também do YouTube. Que a paz do Senhor Jesus repouse em cada vida, em cada coração. Vamos dar continuidade à leitura da Palavra de Deus. Ainda estamos no título Provérbios acerca de vários assuntos, porém, no capítulo 12, versículo 1 em diante, nós lemos até o final do capítulo 11. A você que está chegando agora no nosso Facebook, motivo de nós termos enviado solicitações de amizade e também de termos recebido solicitações de amizade da vossa parte, é unicamente para este fim. Nós estamos no meio de um projeto de leitura de toda a santa palavra de Deus. Somente leitura, não tem pregação. O entendimento da Bíblia Sagrada vai ficar a cargo de cada um de vocês. Colocar a sua Santa Bíblia do lado de um bom dicionário da língua portuguesa e acompanhar a leitura. E aquela palavrinha que você não compreender, por menor que ela seja, por mais insignificante que ela pareça, você vai lá no dicionário e vai conferir, né? Porque essa palavrinha ela vai fazer toda a diferença na compreensão do texto e do seu contexto. Certo? Mas acima de tudo, você vai orar ao Senhor Jesus. Aliás, você vai orar comigo, agora mesmo, ao Senhor Jesus, pedindo ao Senhor entendimento para ler a sua palavra. A Bíblia Sagrada diz, nós lemos aqui já, nos primeiros capítulos aqui de Provérbios, quantas vezes nós vimos dizer aqui que do Senhor vem o entendimento, do Senhor vem o conhecimento, do Senhor vem a sabedoria, do Senhor vem a compreensão. Vamos orar ao Senhor nosso Deus, Jesus, que é o maior interessado em que nós compreendamos a sua palavra. Ele vai responder depressa a sua oração. Se você realmente deseja conhecer, saber as sagradas letras, saber quem é esse Deus que nós tanto dizemos servir, o Senhor Jesus ele vai responder depressa a sua oração e você vai ficar maravilhado de quão rápido o Senhor abriu o teu entendimento, o teu coração para compreender a palavra do Senhor. Vamos falar com Deus. Senhor Jesus amado, Senhor Jesus querido, ó Deus poderoso, santo, justo e verdadeiro é o Senhor. Ó Deus, em nome de teu Filho Jesus, e nós te pedimos, meu Deus, venha abrir o nosso entendimento, o nosso coração. Venha nos dar, meu Deus, a sabedoria que vem do alto para compreendermos, meu Deus, as tuas santas palavras. A sabedoria, meu Deus, para entendermos qual é a tua boa, agradável e perfeita vontade para com as nossas almas. Senhor Jesus, agora iremos ler a Santa Bíblia, a tua santa palavra. Senhor da glória, dá-nos entendimento, nos faça compreender, Senhor, a tua santa palavra. Nos ensina, Senhor Jesus, nos instrui para que possamos guardar a tua santa palavra em nossos corações, para que as nossas veredas se endireitem diante do Senhor nosso Deus. Senhor, a tua palavra nos diz que do Senhor vem a sabedoria
o entendimento, a compreensão. Faze resplandecer a tua luz sobre nós e nos ensina a tua palavra, porque a tua palavra é a verdade, Senhor. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Vamos ler a Santa Bíblia, Provérbios capítulo 12. Ainda provérbios acerca de vários assuntos, porém esse tópico ele passa por 3 capítulos, né? Então vamos ler a partir do capítulo 12, versículo 1 em diante. Provérbios de Salomão, capítulo 12, que nos diz assim: o que ama a correção, ama o conhecimento, mas o que aborrece a repreensão é um bruto. O homem de bem alcançará o favor do Senhor, mas ao homem de perversas imaginações ele condenará. O homem não se estabelecerá pela impiedade, mas a raiz dos justos não será removida. A mulher virtuosa é a coroa do seu marido, mas a que procede vergonhosamente é como apodrecimento nos seus ossos. Os pensamentos do justo são retos, mas os conselhos do ímpio engano. As palavras dos ímpios são para armarem ciladas ao sangue, mas a boca dos retos os livrará. Transtornados serão os ímpios, e não serão mais, mas a casa dos justos permanecerá. Segundo o seu entendimento, será louvado cada qual, mas o perverso de coração estará em desprezo. Melhor é o que se estima em pouco e tem servos, do que o que honra a si mesmo e tem falta de pão. O justo olha pela vida dos seus animais, mas as misericórdias dos ímpios são cruéis. O que lavra a sua terra se fartará de pão, mas o que segue os ociosos está falto de juízo. Deseja o ímpio a rede dos maus, mas a raiz dos justos produz o seu fruto. Versículo 12 novamente. Deseja o ímpio a rede dos maus, mas a raiz dos justos produz o seu fruto. O laço do ímpio está na transgressão dos lábios, mas o justo sairá da angústia. Cada um se fartará de bem pelo fruto da sua boca, e o que as mãos do homem fizerem, isso ele receberá. O caminho do tolo é reto aos seus olhos, mas o que dá ouvidos ao conselho é sábio. A ira do louco se conhece no mesmo dia, mas o avisado encobre a afronta. O que diz a verdade manifesta a justiça, mas a testemunha falsa engana.
Há alguns cujas palavras são como pontas de espada, mas a língua dos sábios é saúde. O lábio de verdade ficará para sempre, mas a língua mentirosa dura só um momento. Engano há no coração dos que maquinam mal, mas alegria tem os que aconselham a paz. Versículo 20 novamente. Engano há no coração dos que maquinam mal, mas alegria tem os que aconselham a paz. Nenhum agravo sobrevirá ao justo, mas os ímpios ficam cheios de mal. Os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que obram fielmente são o seu deleite. O homem avisado encobre o conhecimento, mas o coração dos tolos proclama a estultícia. A mão do versículo 24 novamente. A mão dos diligentes dominará, mas os enganadores serão tributários. A solicitude no coração do homem o abate, mas uma boa palavra o alegra. O justo é um guia para o seu companheiro, mas o caminho dos ímpios os faz errar. O preguiçoso não assará a sua caça, mas o bem precioso do homem é ser diligente. Na vereda da justiça está a vida, e no caminho da sua carreira não há morte. Capítulo 13, versículo 1. O filho sábio ouve a correção do pai, mas o escarnecedor não ouve a repreensão. Do fruto da boca cada um comerá o bem, mas a alma dos prevaricadores comerá a violência. O que guarda a sua boca conserva a sua alma, mas o que muito abre os seus lábios tem perturbações. A alma do preguiçoso deseja e coisa nenhuma alcança, mas a alma dos diligentes engorda. O justo aborrece a palavra de mentira, mas o ímpio é abominável e se confunde. A justiça guarda ao que é sincero no seu caminho, mas a impiedade transtornará o pecador. Há quem se faça rico, não tendo coisa alguma, e quem se faça pobre, tendo grande riqueza. O resgate da vida de cada um são as suas riquezas, mas o pobre não ouve as ameaças. A luz dos justos alegra, mas a candeia dos ímpios se apagará. A soberba só provém a contenda. Versículo 10 novamente,
Da soberba só provém a contenda, mas com os que se aconselham se acha a sabedoria. A fazenda que procede da vaidade diminuirá, mas quem a ajunta pelo trabalho terá aumento. Versículo 12. A esperança demorada enfraquece o coração, mas o desejo chegado é árvore de vida. O que despreza a palavra perecerá, mas o que teme o mandamento será galardoado. A doutrina do sábio é uma fonte de vida para desviar dos laços da morte. O bom entendimento dá graça, mas o caminho dos prevaricadores é áspero. Todo o prudente obra com conhecimento, mas o tolo espraia a sua loucura. Um mau mensageiro, versículo 17 novamente, perdão. Um mau mensageiro cai no mal, mas o embaixador fiel é saúde. Pobreza e afronta virão ao que rejeita a correção, mas o que guarda a repreensão será venerado. O desejo que se cumpre deleita a alma, mas apartar-se do mal é abominação para os loucos. Anda com os sábios e serás sábio, mas o companheiro dos tolos será afligido. O mal perseguirá aos pecadores, mas os justos serão galardoados com o bem. O homem de bem deixa uma herança aos filhos de seus filhos, mas a riqueza do pecador é depositada para o justo. Abundância de mantimento há na lavoura do pobre, mas alguns há que se consomem por falta de juízo. O que retém a sua vara aborrece a seu filho, mas o que o ama a seu tempo o castiga. O justo come até que a sua alma fique satisfeita, mas o ventre dos ímpios terá necessidade. Capítulo 14, versículo 1 em diante, que nos diz assim: toda a mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola derruba-a com as suas mãos. O que anda na sua sinceridade teme ao Senhor, mas o que se desvia de seus caminhos despreza-o. Na boca do tolo está a vara da soberba, mas os lábios do sábio preservá-lo-ão. Não havendo bois, o celeiro fica limpo,
mas pela força do boi há abundância de colheitas. A testemunha verdadeira não mentirá, mas a testemunha falsa se desboca em mentiras. O escarnecedor busca sabedoria e não a acha, mas para o prudente o conhecimento é fácil. Vai-te à presença do homem insensato, e nele não divisarás os lábios do conhecimento. A sabedoria do prudente é entender o seu caminho, mas a estultícia dos tolos é enganar. Os loucos zombam do pecado, mas entre os retos há boa vontade. O coração conhece a sua própria amargura, e o estranho não se entremeterá na sua alegria. Versículo 10 novamente, perdão. O coração conhece a sua própria amargura, e o estranho não se entremeterá na sua alegria. A casa dos ímpios se desfará, mas a tenda dos retos florescerá. Há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Eu vou ler novamente, versículo 12. Há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Até no riso terá dor o coração, e o fim da alegria é tristeza. Dos seus caminhos se fartará o infiel de coração, mas o homem bom se fartará de si mesmo. O simples dá crédito a cada palavra, mas o prudente atenta para os seus passos. O sábio teme e desvia-se do mal, mas o tolo encoleriza-se e dá-se por seguro. O que presto se ira fará doidices, e o homem de más imaginações será aborrecido. Os simples herdarão a estultícia, mas os prudentes se coroarão de conhecimento. Os maus inclinam-se perante a face dos bons, e os ímpios diante das portas dos justos. Perdão, versículo 19 novamente. Os maus inclinam-se perante a face dos bons, e os ímpios diante das portas do justo. O pobre é aborrecido até do companheiro, mas os amigos dos ricos são muitos. Versículo 21. O que despreza ao seu companheiro peca, mas o que se compadece dos humildes é bem-aventurado. Porventura, não erram os que praticam o mal,
mas beneficência e fidelidade haverá para os que praticam o bem. Em todo o trabalho há proveito, mas a palavra dos lábios só encaminha para a pobreza. Versículo 23 novamente. Em todo o trabalho há proveito, mas a palavra dos lábios só encaminha para a pobreza. A coroa dos sábios é a sua riqueza. A estultícia dos tolos é só estultícia. A testemunha verdadeira livra as almas, mas o que se desboca em mentiras é enganador. No temor do Senhor há firme confiança, e ele será um refúgio para seus filhos. O temor do Senhor é uma fonte de vida para preservar dos laços da morte. Aleluia! Na multidão do povo está a magnificência do rei, mas na falta de povo, a perturbação do príncipe. Versículo 28 novamente. Na multidão do povo está a magnificência do rei, mas na falta de povo, a perturbação do príncipe. O longânimo é grande em entendimento, mas o de ânimo precipitado exalta a loucura. O coração com saúde é a vida da carne, mas a inveja é a podridão dos ossos. O que oprime ao pobre insulta àquele que o criou, mas o que se compadece do necessitado honra-o. Aleluia! Eu vou repetir. O que oprime ao pobre insulta àquele que o criou, mas o que se compadece do necessitado honra-o. Pela sua malícia será lançado fora o ímpio, mas o justo até na sua morte tem esperança. No coração do prudente repousa a sabedoria, mas o que há no interior dos tolos se conhece. A justiça exalta as nações, mas o pecado é o opróbrio dos povos. O rei tem seu contentamento no servo prudente, mas sobre o que procede indignamente cairá o seu furor. Louvado seja Deus. Até aqui a leitura da santa palavra do Senhor nosso Deus. Vamos deixar o capítulo 15 em diante para o próximo vídeo. Vamos agradecer a Deus por mais essa oportunidade que o Senhor nos concedeu de estarmos aqui na sua santa presença para meditar na santa palavra do Senhor nosso Deus, né? Deus abençoe Jacqueline Alves. Que Deus bendiga Jacqueline. Deus seja contigo.
Eu quero dar as boas-vindas a todos que estão acompanhando ao vivo. Em verdade, a grande maioria não assiste este vídeo ao vivo, mas a esmagadora maioria vai assistir de acordo com a sua disponibilidade de tempo, né? Então, nós vamos agradecer ao Senhor nosso Deus Todo-Poderoso por essa oportunidade maravilhosa de meditarmos, de aprendermos um pouquinho mais do Senhor. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, Santo Deus Todo-Poderoso, Santo, justo e verdadeiro é o Senhor. Ó Deus de Abraão, ó Deus de Isaque, ó Deus de Jacó, Senhor Deus dos santos profetas e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor Jeová é o teu nome, Senhor, o grande eu sou. Ó Deus poderoso, Criador dos céus, da terra, do mar e de tudo o que neles há. Na tua presença poderosa e santa, ó meu Pai, eu me coloco agora diante de ti, Senhor, em oração, para te agradecer, meu Deus, por mais esta oportunidade que tu nos concedes de estarmos aqui, ó Deus, na presença dos nossos seguidores no Facebook e também no YouTube, para juntos lermos a tua santa e poderosa palavra, meu Deus. Eu te agradeço, ó Senhor, pelos teus conselhos, meu Deus, que são árvore de vida. A palavra do Senhor é saúde para a nossa alma e para os nossos ossos, meu Deus. Ó Senhor, eu te agradeço por cada vida, por cada coração que tu tens concedido, meu Deus, estarem aqui conosco, lendo a tua palavra na tua santa presença. Ó Deus amado, dá-nos o entendimento, a compreensão da tua santa palavra, meu Deus. Faze com que a tua palavra encontre boa terra em nossas vidas, em nossos corações. Para que esta palavra, meu Deus, ela possa germinar, crescer e produzir frutos, meu Deus. Frutos dignos de arrependimento dos pecados, das obras mortas. Como pregou João Batista às margens do Rio Jordão. Frutos dignos, ó Deus, para a salvação e para a vida eterna, como pregou o próprio Senhor Jesus na parábola do semeador. Meu Deus, assim abençoe as nossas vidas, que a tua palavra venha nos trazer o conhecimento, meu Deus, dos nossos erros, dos nossos pecados, Senhor, porque grande parte da humanidade não conhece, meu Deus, aquilo em que eles estão tropeçando, Senhor. Nós acabamos de ler também, nos vídeos passados, em Provérbios, que o ímpio cai e não sabe nem em que tropeçou, nem por que tropeçou e caiu, nem em que momento, em qual situação que ele se perdeu, se corrompeu. Meu Deus e meu Pai, mas o Senhor, meu Deus, é o nosso Deus Todo-Poderoso. Em Ti nós confiamos, Senhor Jesus. Que o Teu Santo Espírito, Senhor, nos guia pela vereda da justiça, que aplana o nosso caminho e que traz retidão, ó Deus, para os nossos corações e para as nossas almas na Tua presença santa. Assim nos ajude o Senhor. Faze o nosso coração tornar para Ti, Senhor Jesus,
pelo teu Santo Espírito, que convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ó Senhor meu Deus, vem perdoar nossos pecados, seja por pensamentos, palavras, por obras, tudo aquilo que nós temos feito, meu Deus, que tem entristecido o teu Espírito Santo, que tem trazido tristeza, ó Deus, para o Senhor, fazendo o Senhor se afastar de nós. Nos perdoa, Senhor, pelo sangue de Jesus, lava as nossas almas, meu Deus, tem misericórdia das nossas vidas, abençoa os nossos lares, as nossas famílias, as nossas casas, abençoe, Senhor, a nossa parentela de perto, de longe. Abençoa, Senhor, e cura também as nossas enfermidades. Eu te peço em nome de Jesus, arranca todo mal, arranca toda doença, Senhor, toda enfermidade, seja no sangue, nos nervos, nos ossos, na coluna, na vida desta pessoa, aonde a enfermidade estiver escondida, seja na cabeça, nos olhos, no ouvido, na boca, na garganta, na língua, nos órgãos internos, aonde esta obra maligna estiver escondida, seja nas pernas, nos braços, nas costas. Senhor, o sangue de Jesus tem poder para repreender toda a doença agora, toda dor, toda enfermidade, todo mal. Essa enfermidade incurável pela medicina, pelos recursos humanos. Senhor, eu te peço em nome de Jesus, arranca agora pela raiz todo mal, Senhor. Repreende agora em nome de Jesus toda doença, toda febre, toda dor, toda obra maligna, essa diabetes, esse câncer, essa AIDS, essa enfermidade incurável pela medicina, não pode resistir o poder do nome do Senhor Jesus. Saia da vida desta pessoa agora, saia de dentro das nossas casas, das nossas vidas, toda obra maligna, toda enfermidade, toda doença, seja repreendida agora pelo sangue de Jesus. Senhor meu Deus, repreende esse espírito imundo que causa contenda, briga no lar e na família, entre o casal, dos pais com os filhos, dos filhos com os irmãos. Senhor, o sangue de Jesus tem poder. Amarra agora, meu Deus, toda a obra do diabo e joga por terra. Agora, Senhor, pelo sangue de Jesus, repreende, meu Deus, esse espírito imundo que coloca o vício da bebida alcoólica, que coloca o vício dos tóxicos, das drogas, do cigarro, que coloca o vício das prostituições, dos adultérios, das fornicações, que coloca os vícios dos jogos de azar, dos jogos de rede, dos jogos de internet, da tela do celular, da tela do computador e toda sorte de distrações, meu Deus, que o mundo coloca, meu Deus, diante de nós para nos fazer errar o caminho da salvação. Mas o sangue de Jesus tem mais poder. O Senhor Jesus é contra ti, Satanás. Sai de dentro desta casa, da vida desta pessoa. Em nome de Jesus, nós te repreendemos. Senhor Jesus, amarra toda a força do diabo e põe por terra agora toda obra maligna e repreende todo o mal, para a glória do teu santo nome. Senhor, eu oro a ti em favor desse pai de família, desta mãe de família, meu Deus, que estão desempregados. Abre a porta de um bom trabalho, de um bom ganho, meu Jesus, para esta família,
para este chefe de família, para esta mãe de família, poder levar para dentro da sua casa, para junto dos seus filhos, o seu sustento, o pão de cada dia, Senhor. Oh, meu Deus, assim eu te peço, socorre as nossas almas todos os dias, Senhor, e conserva as nossas vidas em verdadeira justiça e santidade diante do Senhor, até aquele grande e glorioso dia, meu Deus, em que tu has de vir para nos buscar, ou aquele dia, Senhor, em que tu has de nos despedir de sobre a face desta terra, porque seja feita a tua santa vontade, ó Deus poderoso, assim na terra como nos céus. O Senhor é o Deus todo-poderoso que sabe o que é o melhor para as nossas almas, para as nossas vidas. Todavia eu te peço, Senhor, não nos deixes sós durante a nossa jornada, que é tão curta, durante a nossa caminhada sobre a face desta terra, mas sê conosco, Senhor. Não retires de nós o teu Santo Espírito, mas sê conosco, Senhor Jesus. Não nos lances fora da tua presença, mas sê conosco, Senhor, nas nossas vidas, meu Deus, para nos guardar, porque tu és o bem mais precioso que nós temos, Senhor. Tu és a coisa mais importante, mais preciosa, mais valiosa que existe nesta vida, meu Deus. Ó Senhor, guarda as nossas almas de todo mal, de todo perigo, de toda tentação. Livra as nossas almas do pecado que tão de perto nos rodeia, Senhor. Sê conosco a tua mão poderosa para nos abençoar e nos guardar em tudo, Senhor, que nós necessitamos. Senhor amado, Senhor da glória, esta simples oração eu apresento diante do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Cada vida que está lendo a tua palavra conosco e que está orando conosco agora, eu apresento diante do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Guarda, sim, as nossas vidas e responde sobre as nossas vidas, sobre os nossos lares, sobre as nossas famílias, as nossas humildes orações, assim nos abençoando em tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém, Senhor Jesus. Graças a Deus. Eis aí, portanto, mais uma etapa da nossa jornada, da nossa tarefa cumprida. Agora que eu estou vendo aqui, o Júnior Pereira também está aí ao vivo. Deus abençoe o Júnior também. Deus abençoe a todos os que estão lendo a palavra de Deus. A leitura da Bíblia Sagrada, ela pode ter certeza que só a leitura da Bíblia Sagrada na nossa casa já faz a atenção do nosso Deus se voltar para as nossas vidas. Eu tenho certeza que Deus tem derramado chuva de bênçãos, de vitórias nas vidas de todos aqueles que propuseram em seus corações o ler a Santa Bíblia Sagrada conosco. Deus abençoe a todos. Esse vídeo vai ficar gravado aqui na minha linha do tempo, para que você possa ler, reler quantas vezes você julgar necessário. O vídeo que você não encontrar gravado aqui na minha linha do tempo, você vai encontrar na minha página no YouTube. Eu deixei aqui acima na minha linha do tempo, afixado um post que é um link. Está ali as páginas da Palavra de Deus. Embaixo está escrito Só Cristo Salva. Clica nesse link e você vai ser direcionado para a minha página lá no YouTube. Os vídeos que você não encontrar aqui estão lá. Não vai perder uma vírgula da leitura da Palavra de Deus. Aqueles que estão chegando agora e que ainda não leram o Novo Testamento, vai lá no meu YouTube, que é mais fácil.
que aqui o Facebook dá meio com uma travada na página para rolar nos vídeos antigos, afinal de contas são 200 e tantos vídeos. Então você vai lá no YouTube, volta no vídeo primeiro, porque nós começamos a leitura da Bíblia pelo Novo Testamento o ano passado. E com 69 dias, graças a Deus, nós lemos todo o Novo Testamento. Voltem lá, leiam em primeiro lugar o Evangelho da salvação de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos, que a paz do Senhor Jesus repouse em cada vida, em cada coração. Deus abençoe.